Olá, bom dia queridos, como vocês estão? Aqui é a professora Edneia e aí hoje nós vamos trabalhar a liçãozinha juntos, estudar a liçãozinha juntos, tá bom? Então, vocês têm estudado com as professoras a respeito do surgimento da igreja, não é? A Igreja de Cristo e do seu desenrolar na história até chegar nos dias de hoje, não é mesmo? Então, olha só, nossa liçãozinha hoje continua com esse tema e nós vamos ler o versículo que vocês têm que decorar durante a semana, tá? Que está lá em Atos 2, no versículo 42, que diz assim: "E todos continuavam firmes, segundo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão." Então, olha só, a Bíblia ela nos conta que os discípulos, né, e os demais cristãos, eles pregavam a palavra de Deus às outras pessoas. Apesar deles serem perseguidos, né, eles continuavam unidos, ajudando uns aos outros, como Jesus tinha ensinado para eles, né, de que eles deveriam amar e cuidar de uns dos outros, né? E Deus quis que isso ficasse registrado na Bíblia para que hoje a gente pudesse ler isso, para que nós pudéssemos aprender como viviam os primeiros cristãos. Inclusive lá em Atos, no capítulo 4, no versículo 32, diz assim: "Da multidão dos que creram, uma era só a mente e coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuíssem, mas compartilhavam tudo o que tinham." Olha só, então as pessoas que tinham, os ricos, né, os cristãos ricos daquela época, eles vendiam tudo que eles tinham, suas propriedades, e traziam para os discípulos, e aí os discípulos distribuíam entre as pessoas que precisavam. À medida que elas iam precisando, eles distribuíam entre as pessoas, né? E havia um homem chamado José, que também vendeu sua propriedade, pegou todo o dinheiro daquela propriedade e entregou para os discípulos, para Pedro, né? Para que ele repartisse com as pessoas conforme elas precisavam. Olha só, então José era um homem bom, ele não era egoísta, né? Ele teve essa atitude de vender tudo que ele tinha e repartir com as outras pessoas, né? E tanto é que Pedro e os discípulos chamavam ele de Barnabé, que o nome Barnabé quer dizer aquele que dá ânimo, não é? E no meio deles, queridos, existia também um casal chamado Ananias e Safira. Eles também queriam que as pessoas dissessem que eles eram bonzinhos, queriam ser elogiados. E eles também tiveram a ideia de vender tudo o que ele tinha, toda a terra deles, né? Mas aí os dois combinaram de que eles não iriam dar todo o dinheiro, que eles iriam ficar com uma parte, mas que eles diriam para Pedro, para os discípulos, que aquele dinheiro era todo o dinheiro da venda da terra, não é mesmo? E até então Ananias foi se apresentar, entregar o dinheiro para Pedro. E Pedro então falou para ele. Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus." Olha só, isso foi uma afronta a Deus. Pedro falou para ele que ele não precisava fazer isso. As terras eram dele, o dinheiro era dele, ele podia dar uma parte, né, e ficar com a outra, sem mentir, e ele estaria fazendo também uma coisa boa, né? Não precisava disso. Então Pedro falou para ele: "Olha só, você fez isso e Deus não se agradou disso. Ele me mostrou que você tinha feito isso. O Espírito Santo me mostrou que você tinha planejado isso com sua esposa, né?" E naquele instante, então, Ananias caiu morto, né? E os jovens que estavam ali levou ele e enterrou. Passado 3 horas, então, chegou a sua esposa, Safira, que não sabia de nada, não sabia que seu esposo havia morrido por causa daquilo, né? E Pedro perguntou para ela também, né? "Foi exatamente por essa quantia que vocês venderam?" E ela disse: "Sim, é por essa quantia."
E aí Pedro, né, advertiu ela, falou para ela: puxa vida, por que vocês fizeram isso? Por que vocês combinaram isso? Olha só, por causa disso seu marido morreu e os jovens que enterraram vão enterrar você também. E ela então caiu e morreu também, né? Olha só, crianças, muitas vezes nós nos comportamos assim como Ananias e Safira, né? Nós queremos parecer bonzinhos diante das pessoas. Nós queremos que as pessoas acham que a gente é bonzinho. E por causa disso, muitas vezes, nós fazemos uma imagem de que nós não somos, né? Mas nós não precisamos disso, porque não existe ninguém santo, né? Não existe nenhuma pessoa que é verdadeiramente perfeita. Então, nós não precisamos querer ser o que nós não somos, tá? Nós podemos até enganar as pessoas, mas nós não enganamos a Deus, nós não enganamos a Deus, tá? Quando nós confessamos o nosso pecado, Deus nos fortalece, né? Ele nos fortalece a fim de nos ajudar a sempre fazer a vontade dele. Então ele vai nos fortalecer a fim de que nós possamos falar sempre a verdade, né? Em qualquer situação, até mesmo em situações que nós sabemos que quando nós falamos a verdade, a gente pode sofrer alguma consequência, mas Deus está vendo, tá bom? Ele vai cuidar de você. Vamos orar? Vamos falar com Deus, pedir para que Ele nos ajude, tá? Deus, nós confiamos no Senhor e sabemos, ó Pai, que o Senhor está olhando por nós em todo o tempo. Sabemos que o Senhor conhece o nosso coração. Nós podemos até enganar as pessoas, mas nós não podemos enganar o Senhor. Por isso, Pai, nos ajude, Senhor Deus, a sempre confessar a Ti os nossos pecados. Ajuda-nos, Senhor Deus, cada dia a parecermos mais com Jesus, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor Deus, a ser nós mesmos diante das pessoas, diante de todos, para que, Senhor Deus, assim o mundo venha conhecer a Tua igreja, Senhor Deus, como a igreja verdadeira, onde a verdade prevalece. Ajuda, nós te pedimos e te agradecemos pelo Teu amor tão grande por cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Então, criança, essa é a nossa lição de hoje. Vocês têm a tarefinha para fazer, tá? O desafio da semana, peça ajuda para sua mamãe, para o seu papai, ou você mesmo já consegue fazer sozinho, tá? Então, seja fiel e faça a atividade, tá? O desafio durante a semana, e também não se esqueça de decorar o versículo, tá bom? Um bom domingo. Beijo para vocês, até a próxima!